a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicarás este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os incrementos deste principado e da paz haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Eu achei lindo esse texto aqui que fala sobre as capas, os sapatos, as vestes de guerras, sujas de sangue, serão queimadas. Aqui não fala sobre guerra, mas alguma versão fala que é guerra, né? Aqueles que guerrearam, aqueles que enfrentaram batalhas, aqueles que tiveram suas vestes sujas, vão ser tudo queimado, não haverá mais guerra. Porque a luz resplandeceu e a luz venceu as trevas. Glória a Deus! Então, queridos, nessa noite nós vamos ver essa grande luz brilhar de uma maneira especial. Vocês podem sentar. De maneira muito especial, esta luz brilhou. E nós vimos aqui o anúncio, né? Desta luz gloriosa. Jesus falou para nós: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Você lê o livro de João, você vai ver quantas vezes está dito ali: Jesus é luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo nas nossas vidas. E quando a glória se manifestou através de Jesus, a luz brilhou, a luz raiou. O mundo andava em trevas. Essas trevas, irmãos, eram tão densas que ninguém conseguia achar o caminho. Quando nós lemos sobre histórias passadas, assistimos aqueles filmes terríveis, né, dos caldeus, aquelas lutas, aquelas batalhas, aquelas guerras terríveis, de sangue mesmo, de carnificina, a gente fica horrorizados. Eram só sede de conquista, para querer terras, para querer bens, para querer poder, principalmente o poder, querer tronos, dominar reinos. Era trevas. Quando o Senhor fez este mundo, Ele tinha outros propósitos. Ele tinha um propósito glorioso de ter um relacionamento íntimo com o homem. De fazer do homem um ser glorioso, diferente de todas as coisas que Ele havia criado. E quando nós lemos a palavra e vemos quanto frágeis somos, nós percebemos a vontade de Deus é que nós estivéssemos na sua mão, protegida e guardada em todo o tempo. Porque Ele é a luz que brilha, Ele que ilumina os caminhos, Ele que dá direção às nossas vidas. Nós, durante muito tempo, mesmo depois que a gente aceita Jesus, a gente fica ainda meio
perdido pelo caminho. Aí a gente fica ainda querendo se encontrar. Muitas vezes nós erramos com aquela sede de acertar. Mas quando nós estamos com a luz da palavra de Deus na nossa vida, nós podemos olhar para o Senhor e seguir os seus passos. Nós notamos muitas vezes como o Senhor preparou este caminho, como o Senhor preparou durante muito tempo para que chegasse até o momento que Ele fosse dar a sua vida por nós. Foi um momento glorioso, maravilhoso. Aquele dia foi marcado na história para sempre. Na nossa memória, na nossa vida, na história e na eternidade. A Bíblia diz que aquele dia houve uma treva tão densa. Ninguém podia sair do lugar, tudo escureceu. A terra tremeu, a natureza gemeu, a natureza gritou. Porque ali estava o Filho de Deus. E não foi somente porque Jesus estava morrendo, mas porque os nossos pecados estavam sobre ele. Naquele momento, as trevas significava o nosso pecado. Ali estava sendo subjugado o nosso pecado sobre Jesus. Jesus tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Está lá no capítulo 53 de Isaías. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas as suas pisaduras nós somos sarados. Por isso que você hoje recebe cura, você recebe libertação, você recebe perdão, porque naquele dia Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Amém? Num momento maravilhoso, que Jesus esteve no sepulcro e ressuscitou. Naquele dia, tudo começou de novo. Foi como se a terra estivesse nascendo de novo. Um novo tempo, uma nova vida, uma nova era, uma nova esperança. Jesus estava vivo e ele conduzia a sua igreja. E ele começou de novo o seu trabalho como Deus tinha começado desde Abraão. Deus havia chamado Abraão para uma obra, para começar a preparar o caminho do Senhor. Desde Abraão já estava sendo preparado as gerações que iriam trazer Jesus Cristo ao mundo. E até chegar Jesus, aquele que nasceu na descendência de Davi, como Deus havia prometido. Ali estava ele. Agora sim, os reinos serão conquistados. Agora sim, não haveria mais guerras. Agora sim, todo poder estava sobre Jesus. Ninguém precisa mais brigar por causa de poder. Ninguém precisa mais querer reinos. Ninguém precisa mais querer riquezas. Porque todo o poder foi entregue a ele. E ele vai dar a quem ele quiser dar. Ele vai dar àqueles que herdarem com ele. Aqueles que tiverem os nomes escritos lá no livro da vida. Essa é a promessa do Senhor. Não precisamos mais de herdar a terra. A terra ainda vai ser preparada para aqueles que vão herdá-la. A terra será outra vez renovada. Será outra vez recriada. Porque a Bíblia diz que esta terra já não mais existe para Deus. Ela já acabou no passado. Está começando uma nova era, uma nova vida, uma nova terra, uma nova esperança. Fica meio confuso pensarmos assim? Mas não. Quando Jesus ressuscitou, ele deu esperança, ele era a luz.
Ele é a luz. A luz resplandeceu e as trevas saíram. Já não há mais cegueira. Já não há mais doença. Já não há mais guerra. Tudo que existe para nós não mais existe. Quando você aceita Jesus, sua vida é nova. Você é nova criatura. Você vê as coisas de maneira diferente. Você tem a luz. Mesmo que você às vezes adoece, mesmo que você às vezes morra, mas você continua fiel, porque você sabe que lá está a sua esperança, é no Senhor que está a sua esperança, é no futuro que está a sua esperança, é na glória de Deus que está a sua esperança, é no crer no Senhor Jesus e ser salvo. Esse tempo que nós vemos aqui, irmão, é uma correria. Por quê? Porque ele passa rápido demais. Não dá tempo você ter um filho. Daí a pouco seu filho já está adulto, já está andando sozinho, fazendo as coisas, resolvendo as coisas sozinho. Passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu tinha 18 anos. Agora eu estou quase chegando a 80. Irmãos, passa muito rápido. Vocês não têm noção. Principalmente os jovens, né, que pensam que está tão longe, os 18 anos, os 20 anos, mas está logo ali, passa muito rápido. Não dá mais tempo de você viver a vida. Igual muitos falam, vou viver a minha vida. Não tem tempo para isso não, meu irmão. Não dá tempo. Você precisa se preparar, você precisa estar pronto, você precisa de uma profissão, você precisa de um emprego, você precisa tantas coisas. Mas vai passar muito rápido. E se você não estiver nos pés de Jesus, ainda passa muito mais rápido, porque tem jovens morrendo aí, ó, igual mosca. Morrendo e ainda sem esperança. Mas nós que temos esperança no Senhor, a luz brilhou. As trevas se fez luz. E nós, como servos do Senhor, estamos aqui com um propósito. Você tem uma missão. Não ficou parado lá no tempo de Jesus, nos discípulos, não. Jesus preparou os discípulos para que eles fizessem discípulos. E para que os seus discípulos fizessem discípulos, e assim sucessivamente. E hoje nós somos discípulos de Jesus, somos seus descendentes, e somos responsáveis. A nossa responsabilidade é seguir tudo que já foi feito, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até que as outras gerações também alcancem a luz. Somos responsáveis pela próxima geração. Olha, irmãos, e vê essa geração. Foi a minha geração. A minha geração foi responsável por esta geração. Eu fico triste, porque para mim, chegar até aqui, foram muitos que trabalharam. Foram muitos que deram a vida, foram muitos que oraram, foram muitos que avançaram, desbravaram, para que essa palavra chegasse até os confins. Na minha época das evangelizações, antes de eu aceitar Jesus, quando eu ainda era uma criança, os pregadores andavam a pé, os pregadores andavam a cavalo, os pregadores andavam de barquinhos naqueles rios, muito difícil ali de Minas Gerais. Minas Gerais acho que é umas 3 vezes maior que o Espírito Santo. É muita terra, irmão, para possuir. Eu morava lá num cantinho, mas a palavra chegou lá. E depois que eu conheci a palavra, que eu conheci como funcionava, como era, por que eu estava ali, eu comecei a me identificar como cristã.
Não, eu também tenho que levar a palavra, eu também sou responsável. E eu comecei a fazer tudo que me ensinaram. E eu às vezes falo, às vezes as pessoas não vão acreditar. O tanto que eu andei. Quantos lugares a gente se enfiou, que Deus levou a gente também. Lugares que às vezes não tinha igreja, lugares que às vezes a gente ia em cima de carroceria de caminhão para chegar a um batismo, levar pessoas para o batismo, para às vezes fazer uma festa de inauguração de uma congregação. Poeira, irmãos, não tinha asfalto. Você não tinha direito de andar com o cabelo limpo. O cabelo era todo sujo, de poeira. E a gente tinha tanta alegria. Muita alegria. Ver pessoas sendo salvas, sendo batizadas no Espírito Santo. Pessoas descendo as águas. Coisas impossíveis você via acontecer. Quando se fazia um evento, não era para festejar, para fazer festa, para brincar. Quando se fazia um evento, era para jejuar, era para orar, era para buscar a Deus. E as pessoas vinham para a igreja de joelho, ficavam de joelho e choravam e clamavam. E eram curadas. Enquanto o pregador falava ou orava, pessoas no banco gritavam porque estavam sendo curadas. E eram caroços e outras coisas de câncer. Cegos viam, mudos falavam, coisas que eu vi. Não é que eu vi contar. Eu estava lá, eu vi. Os demônios manifestavam, e antes mesmo de você mandar sair, eles já fugiam. Porque eles não tinham condição de ficar diante daqueles que estavam ali quebrantados, buscando a presença de Deus. As pessoas não se importavam de estar com o cabelo desfeito, de estar com roupas, às vezes o dia todinho com uma roupa no corpo, suada. Às vezes não tinha nem onde comer. Muitas vezes a gente ficava com fome. Mas o importante não era a gente. O importante eram as pessoas que precisavam da palavra de Deus. E através disso houve um grande avivamento no Brasil. Nós passamos a nos identificar melhor. A saber que exatamente éramos. Agora, não era uma religião. Agora era a igreja de Cristo, que estava se renovando, estava se revestindo. A igreja de Cristo que estava batalhando, porque Jesus estava voltando. Jesus vem agora. Não é amanhã nem depois. Quem pode garantir isso? Que é amanhã ou depois. Pode ser agora. Enquanto eu estou falando com você. Às vezes a pessoa espera dormir, amanhã acordar, tenho tantas coisas para fazer. Meu irmão, durma pensando assim, eu posso acordar na glória. Eu posso acordar hoje na glória. Quão grande e maravilhoso seria isso. Quanta paz, quanto descanso, né? Você tem que batalhar, irmãos, mais e mais, se esforçar mais e mais, para andar rápido. Quanto mais rápido falarmos de Jesus, anunciarmos a palavra, mais rápido vai acontecer a vinda de Jesus. Jesus talvez não veio até hoje, talvez seja minha culpa. Ou porque os planos dele ainda não chegou o momento certo. Eu gosto muito dessa palavra que diz assim, vindo a plenitude dos tempos. Plenitude, que palavra linda, né? Tudo pleno, completo, terminou, chegou. E vai ser esse momento, na plenitude do tempo, na hora certinha, Jesus vai se manifestar.
Deus não disse que horas, não marcou esse dia, porque Ele tem um propósito. Ele quer que todos estejam prontos, todos estejam preparados. Ele usou a metáfora, né, do casamento judaico, quando havia uma grande procissão na hora do casamento. Eram vestidas várias jovens de roupas brancas que iam encontrar o noivo. E tinha que esperar o noivo, porque o noivo ia chegar de surpresa. Ele não marcava, eu vou vir 7 horas, eu vou vir 10 horas, eu vou vir... Não. Vocês esperam, estejam prontos. Jesus conta esta parábola dizendo que não havia luz, né? Elas tinham que usar uma lamparina cheia de azeite, com um pavio que acendia, e aquilo ali era dado à luz. A luz que elas levavam nas suas mãos. Todas tinham que ter sua própria lamparina para não tropeçar, para não cair, para iluminar o caminho. Não sabiam quanto que tinham que andar. Era 1 quilômetro, era 2. Era uma procissão que se seguia. A Bíblia diz que haviam 10 moças preparadas, esperando o noivo. Mas algumas preocuparam muito em preparar suas lâmpadas. E algumas acharam que poderia deixar para depois. E quando chegou a hora do cortejo, as que estavam com suas lâmpadas preparadas, acenderam as lâmpadas. E as outras que não estavam preparadas, disseram, e agora? As nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos um pouco do azeite para encher as nossas lâmpadas. E elas diziam, não podemos dar. Esse azeite foi preparado para mim. Se eu partir com você, no meio do caminho eu vou ficar no escuro, e você também. Vai e compra o seu azeite. Mas enquanto elas correram para comprar, não deu mais tempo. A Bíblia diz, eis que chegou o noivo, e deu o brado. E as que estavam preparadas, seguiram o chamado do noivo. E quando chegaram no lugar das núpcias, fechou-se a porta daquele lugar. E as outras chegaram aflitas, querendo entrar. E bateram na porta, mas a hora tinha passado. Não tinha mais tempo. Não havia tempo. Elas não foram prudentes o suficiente para se prepararem, para estar pronta no momento. Essas palavras, irmãos, saíram da boca de Jesus. É uma coisa muito séria. Porque preparar para esperar a vinda de Cristo é fazer a sua obra. Se você ficar de braços cruzados, você vai perder. A sua lâmpada precisa estar cheia. Sua lamparina precisa estar cheia de azeite. Este azeite, só o Espírito Santo pode dar. É o azeite da graça. É o azeite que resplandece, que faz resplandecer a luz. Para que as trevas saiam. Esse azeite, irmão, é aquele azeite que você busca todas as manhãs. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Muitos deixam para meia-noite, outros deixam para mais tarde, outros deixam para o meio do dia. Mas para mim, a hora certa é as primeiras horas do dia. É a primeira coisa.
Ah, mas eu saio cedo de casa, o meu ônibus passa a tal hora, o meu chefe vai brigar comigo se eu chegar 10 minutos atrasado. Meu irmão, o dia tem 24 horas. Você tem tempo para comer, tem tempo para dormir, tem tempo para ficar com sua esposa com você. Você tem tempo para levar o seu filho na escola, buscar seu filho na escola. Você tem tempo para ver alguma coisa na televisão, eu também gosto, de relaxar. E aí? Eu aprendi uma coisa muito importante que tornou uma coisa boa para a minha vida. Palavra difícil para mim. Marcar o tempo certinho das coisas. Quantos minutos eu levo para lavar uma roupa, por exemplo? Quantos minutos eu levo para fazer um almoço? Quanto tempo nós levamos para sair lá de casa e vir até a igreja? Eu gosto de ter isso comigo, sabe? Tem dia que eu fico meio perdida quando eu perco o horário, meus horários certinho. Tem um horário que eu falo com o Miguel, Miguel, chega esta hora, não é porque eu vou ver uma novela, é porque eu vou relaxar o meu corpo, descansar as minhas pernas. Eu tenho um tempo, mais ou menos 2 horas, é o máximo que eu consigo ficar em pé. Sentada, irmãos, é meia hora só. Em pé eu fico 2 horas até. Mas eu não posso ficar mais que isso, devido à circulação que eu tenho, má circulação. Então, eu tenho o tempo todo marcado. E um tempo para estar deitada. Eu já briguei muito comigo por causa disso, e eu falo com o Senhor, Senhor, isso não é possível. Irmãos, eu nunca fui uma pessoa preguiçosa. Falo isso de boca cheia mesmo. Porque o trabalho, para mim, é essencial para a minha vida. Desde os 8 anos de idade, eu aprendi a trabalhar. E quando é meu trabalho em casa, minha mãe repartia o trabalho com meus irmãos, com as minhas irmãs em casa, eu ia fazer o trabalho na casa da vizinha. As vizinhas adoravam me receber. Porque eu chegava lá, eu varria, eu lavava prato, eu lavava roupa. O que eu tivesse para fazer, eu quero ajudar. Eu olhava criança. E não tinha tempo ruim, ia para o mato buscar lenha. E tantas coisas que a gente fazia quando eu era criança. E eu aprendi a trabalhar. Eu gostava de trabalhar. Minha tia gostava que eu fosse para a casa delas, na casa do meu avô, passava tempo lá. Porque eles gostavam que eu ia. Porque eu não dava trabalho, eu ajudava. O que a minha tia estivesse fazendo, eu ajudava. E muitas vezes, eu aprendi até costurar naquela maquininha que toca assim, ó, com o pé. Aprendi a costurar. Porque eu ficava com a minha tia ajudando, quando ela estava grávida. Então eu passava o tempo assim, o trabalho para mim era um lazer. Porque eu tinha muita energia, precisava gastar minhas energias. Hoje as crianças não fazem mais isso. As crianças não conseguem fazer as coisas de casa, não conseguem lavar um prato, não conseguem ajudar a mãe. De 100, tira uma que lava um banheiro. Lá em casa até hoje meus filhos reclamam que diz que eu obrigava eles a lavar banheiro, né? Eu obrigava mesmo. Porque todo mundo suja, né? Se todo mundo suja, todo mundo tem que limpar. Que isso sirva para vocês também, mamães aí, ó. Põe os filhos para trabalhar. Porque, irmãos, tem hora para tudo. Se você quilometrar direitinho o tempo, você vai ter tempo para tudo. Salomão já dizia, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Os meus filhos, depois terminava as tarefas, falava assim, só vai para a rua depois que vocês terminarem a tarefa. Então, eles caprichavam na tarefa e iam para a rua jogar bola, né? Eles amavam ir na rua jogar bola. Hoje, nossas crianças não podem mais fazer isso, né? Mas quem vive aí nos condomínios, tem os lugares de lazer, que as crianças podem brincar, que as crianças podem se divertir, né?
pode ter tempo para brincar, tempo para estudar, tempo para trabalhar também. Hoje é contra a lei criança trabalhar, mas com as crianças trabalhar empregada, ser escravos, igual a gente já viu muitos aí ser escravo. Mas o trabalho é honra. Jesus falou, nós falamos ali dentro agora mesmo, o versículo diz, meu pai trabalhou e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falando. Deus sempre trabalha. Deus não para. Deus está sempre criando. E quando nós formos morar no reino de Deus, nós vamos conhecer coisas incríveis que Ele já fez e que esse mundo não conhece. Essa é a minha esperança, conhecer as coisas novas de Deus. Eis que faço novas todas as coisas e nós vamos estar com Ele. Nós temos essa esperança de crer, misericórdia de Deus, esperar no Senhor. Eu gostaria, irmãos, de falar um pouco como podemos vencer, né, esse mundo tenebroso, essa vida tão difícil, tão densa, que nos leva, né, a prejudicar muitas vezes as nossas crianças, a prejudicar a nossa vida, porque é tudo corrido, tudo depressa, tudo demais. E eu quero viver igual o meu vizinho tem um carro novo, tenho algumas coisas que eu não tenho. Meu filho quer uma mochila de marca. Irmãos, em nome de Jesus, trabalhe o coração do seu filhinho para entender que tudo passa. Essas coisas vai tudo para o lixo. Essas coisas não valem nada. É maravilhoso nós sermos testemunho de Deus. A palavra diz que nós temos que levar essa mensagem. O seu filho, hoje, ele tem que ser preparado para tomar o seu lugar. Não no seu trabalho, não na sua profissão, como era antigamente, né? Os filhos herdavam a profissão do pai. Hoje os filhos estudam e fazem seus cursos, o curso que ele escolhe. Mas seu filho precisa herdar a sua fé. Seu filho precisa herdar a esperança da glória. Seu filho precisa herdar a palavra, conhecimento. E é você que precisa ensinar isso para o seu filho. Os jogos, irmãos, foram criados para tirar essa visão, para ocupar a mente dos nossos filhos. Você que é adulto, você pode fazer uma experiência. Quando você está muito ligado numa coisa, aquela coisa toma a sua mente. Você está todo o tempo pensando naquilo. Então, quando é um pecado, pelo amor do Senhor, o pecado, ele encrosta, fica tão agarrado que você não se liberta dele tão fácil. A menos que você corra para os pés de Jesus e clame. Ocupa o seu tempo todo, ocupa a sua mente, ocupa o lugar que deveria ser da palavra. E os jogos estão fazendo isso na mente das nossas crianças, dos nossos jovens e até de muitos velhinhos por aí. Você que é adulto, que gosta de jogo, joga isso fora. Isso não vem de Deus. Eu lutei a vida toda pelos meus filhos, para que eles não caíssem nesse engodo de Satanás, de se envolver. Quando o seu time vai jogar, você fala, seu time, graças a Deus não tem. Quando o time vai jogar, você fica maluco. Não, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E se o técnico não acertar, esse técnico não vale nada, tem que ser trocado, tem que ser trocado, tem que ser... Eu vejo isso e ouço isso direto. Por que, irmãos? Ocupa sua mente. Você está muito envolvido. Por que você não pensa assim? Eu tenho que ganhar alma, 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 eu tenho que pregar, eu tenho que pregar, eu tenho que pregar. Será que pensa assim? O verdadeiro servo pensa. O verdadeiro servo pensa ali, no vizinho. Coitado do meu vizinho, não tem Jesus. Coitada da minha vizinha, não tem Jesus. Coitado do amigo que trabalha comigo, eu preciso falar de Jesus para ele. Senhor, abra uma estratégia para mim, uma porta.
qualquer coisa, irmão, que você fizer, com sede de ganhar vidas, com uma palavrinha você consegue. Uma palavrinha. Ganhe vidas por Senhor. Ocupa sua mente. Muitos servos de Deus morreram sofrendo, esmagados. Deixaram suas famílias no estrangeiro. Vieram para cá, para o Brasil. Se vocês estudarem a história da igreja aqui no Brasil, vocês vão saber que teve servo de Deus que foram oferecidos como alimento nas caldeiras lá de índios canibais, porque queriam levar o evangelho. Muitos foram mortos em outros países, de outras maneiras. E muitos estão sendo mortos agora, hoje. Porque são de Deus. Porque estão levando a palavra. As trevas estão querendo ganhar. As trevas estão lutando, continuam a lutar. Quando Jesus estava lá no túmulo, Satanás pensou que tinha ganhado a batalha. E ele festejou. E ele festeja até hoje. Este carnaval que vocês veem aí é a festa da carne, é a festa de festejar a morte de Jesus. Está chegando aí também a Sexta-feira Santa, todo mundo festejando. E depois ainda come chocolate dizendo que é Páscoa. Vive uma mentira, uma falsidade. Não entre nesse engodo, irmão. Sai do meio deste povo. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Seu lugar é no reino. Seu lugar é na luz. Quando a luz chega, irmão, as trevas vão embora. Não tenha medo de ser luz. A pessoa só tem medo de ser luz quando quer enganar. Quando ele quer esconder o seu pecado. Quando ele quer ser aquilo que ele não é. Porque quando a gente arrepende dos nossos pecados, o que a gente mais quer é santidade. O que a gente mais quer é viver na luz. O que a gente mais quer é promover a luz. É encher as lamparinas de azeite. E falar com o outro: enche a sua lamparina de azeite. Vamos caminhar. O noivo está chegando. É hora. Não se descuide. Não deixe para depois. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que estavam na sombra da morte, a luz raiou. É muito lindo, irmãos, o que Deus faz na vida de um servo. Eu estava pensando hoje. O Senhor mudou o nome de Abraão. Vocês conhecem bem a história, não precisa eu contar. A identidade de Abraão foi mudada. A identidade do pastor Robson foi mudada. A identidade do pastor Robson foi mudada. Eu havia escolhido um nome para o pastor Robson. Vocês até estranham esse Júnior aí. Exatamente por isso. Porque o nome dele seria Miguel Júnior. Mas na última hora, Miguel mudou de opinião lá e trocou o nome dele e deixou o Júnior lá. Eu tinha falado: Miguel, coloca Miguel Júnior, porque eu quero chamar ele de Juninho. Aí Miguel, achando que eu poderia continuar chamando o Robson de Juninho, colocou o Robson Júnior. A identidade dele foi mudada. Mais interessante, irmãos, que a minha também foi. Quando eu ia me casar, tiramos um novo documento. O meu documento veio com nome diferente. Aí eu falei: mas quando eu assinei o nome, a doutora falou: você está assinando o seu nome errado, a escrivã, né? Falei: não, mas eu aprendi o tempo todo, a vida toda, a escrever meu nome dessa maneira, Joana Dark com C. E aí ela: não, o seu nome aqui não está desse jeito no documento. Então seu pai vai ter que voltar lá e pedir o escrivão de lá da sua cidade para mudar. Mas não havia tempo.
Não tinha condição de meu pai voltar lá, eu tinha que adiar o casamento. Aí eu falei assim, doutora. Aí eu olhei o nome assim e gostei de ver o nome escrito. Falei, não, eu quero ficar com esse nome. Ela falou, então você treina bem para não assinar errado. E assim eu fiz, né? Treinei bem para na hora do casamento não errar o nome. Irmãos, eu sou tão feliz pelo meu nome ter sido mudado. Que glória. Vocês não têm ideia. Porque eu nasci dia 30 de maio e todo mundo fala, você nasceu no dia da Santa Joana d'Arc. Aquilo ali me machucava. Eu assim, não, essa mulher aí não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Jesus. Só porque eu nasci no dia 30 de maio, meu pai resolveu botar esse nome em mim. Mas aí o meu Joana d'Arc, irmãos, ficou tão diferente. A pronúncia parece igual, mas não é. É um nome que até hoje eu não vi ninguém ter um igual. Se algum dia você quiser copiar, eu deixo. Mas, até hoje não tem ninguém igual. O meu Joana d'Arc é totalmente diferente. E na hora que alguém vai escrever, eu tenho que ficar explicando. Não tem o A. É Jo só. Joana d'Arc. Um nome só. Porque o Joana tem Joana. Né? Até que se fosse Ana, eu gostava. Mas aquele nome de guerreira lá da não sei das quantas, eu não gostava. E assim Deus teve misericórdia de mim e me deu um nome novo. Maravilhoso Senhor. Glória a Deus. Isso, irmãos, são coisas que Deus faz na nossa vida. Ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Ele nos dá uma nova identidade. Tudo isso Deus faz na nossa vida. Quando nós colocamos tudo na sua mão. Se você não quer mais treva na sua vida, clama. Fica de pé em nome de Jesus. Clama. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quer aprender coisas lindas, coisas maravilhosas? Clama. Peça ao Senhor para mudar a sua identidade. Muitos tiveram a sua identidade mudada. Quando você lê a história de Bartimeu, Bartimeu era um mendigo que estava na rua, tinha uma capa suja jogada nos seus ombros, vivia pelas calçadas empoeiradas, pedindo esmolas, mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua vida foi mudada, foi transformada, e ele jogou aquela capa imunda fora, e saiu, seguindo Jesus, e foi curado. As trevas dos teus olhos foram tiradas, e ele viu a maravilhosa luz do Senhor. Peço ao Senhor agora, Senhor, não me deixe ser cego, não me deixe viver nas trevas. Muitos servos de Deus ainda estão vivendo nas trevas, estão presos no mundo, precisa desligar do mundo, precisa jogar esta capa imunda fora, precisa deixar o pecado, precisa seguir Jesus, precisa clamar o nome do Senhor Jesus. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele pode tirar as trevas das nossas vidas. Aleluia. Levanta a mão e ora comigo. Senhor, meu Deus, sou grata a Ti, Senhor, nesta noite, porque eu posso ver. Hoje eu tenho a luz do Senhor na minha vida. Hoje eu tenho o amor do Senhor na minha vida. Hoje eu tenho esperança, eu tenho fé, porque eu creio que o Senhor mudou a minha vida. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se você nunca teve essa decisão com Cristo, hoje você tem a oportunidade de estar aqui na frente, receber a oração e ser transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra agora, para que você possa meditar a cada dia que o Senhor Jesus vem. Amém? Glória a Deus.